conhecer, a gente começa a conhecer as coisas no detalhe. E quando a gente conhece no detalhe, a gente consegue ter resultados melhores. E isso eu acho que é uma lição de posicionamento. E o crescimento que a gente precisa fazer dentro dos nossos negócios sempre é um crescimento em espiral, começando de uma área menor, central, e crescimento em espiral, para que a gente ir dominando à medida que a gente vai se tornando referência naquela região que a gente iniciou. Então, foi aprendizado na prática e perda de dinheiro, perda de tempo, porque eu acreditava que eu poderia abraçar o mundo e pegar e abraçar muito mais coisas do que naquele momento eu estava preparado, tá? A atividade do corretor também não é diferente. Então, a gente, como um profissional, a gente precisa conhecer e dominar tudo que está acontecendo na nossa região de posicionamento. Me divirto muito quando eu converso com corretores de mercado aberto, aqui em Brasília, porque eu pergunto, você é um especialista? E aí ele diz que ele diz que em que região? Aí o cara fala em todo o DF. Não existe especialista em todo o DF, né? Então, a gente sabe disso, a gente aqui fala muito sobre isso. Mas hoje o meu objetivo aqui é até tentar conversar um pouco com vocês e ser menos eu vou falar um bocado aqui, né, do que é importante dentro do posicionamento, mas eu quero ouvir também de vocês. Eu quero saber aqui o seguinte: quem é posicionado? Quem se considera um corretor posicionado hoje na sua zona de atuação? Vamos lá, quero ver quem tem coragem de se apresentar aí primeiro, para se apresentar. Senão eu vou começar a chamar. Vanderlei, eu vi que levantou o dedinho aí, ó. Abre o microfone aí, Vanderlei. Não? Ah, não é possível. Eu quero ouvir eu quero ouvir quem tem coragem. Gente, a atividade da corretagem tem tudo a ver com a gente se expor, a gente ter coragem, a gente tomar iniciativa. Alexandre, abriu até o microfone. Vamos lá, Alexandre. Não, só falar da Vanderlei, tá com vergonha. Vergonha? É. Ó, tem um ditado que diz, Vanderlei, que vergonha é roubar e não poder carregar, entendeu? O restante, não pode ter vergonha, não. O Vanderlei está construindo uma história de sucesso, tá? Antes de sermos Remax em dezembro do ano passado, ela estava na minha lista de corretores a serem descredenciados aqui da imobiliária, por baixa produtividade. E ela muda de foco e mês passado ela se posiciona, início do ano ela começa a se posicionar e mês passado ela foi a nossa campeã de vendas aqui da agência. Fruto de um posicionamento que surgiu numa região que não é adequada devido ao VGV, mas vem numa sequência de captações e nessa região. E aí, Vanderlei, é verdade isso aí? Muito bem, Vanderlei, é exatamente isso. Isso aí, muita verdade o que ele falou. Parabéns. Obrigada. O Alexandre falou uma coisa que é o que mais atrai os corretores quando entram para o mercado. Ele falou agora que era uma região onde o ticket médio, onde o VGV não é muito elevado, né? Acho que foi isso que você falou, mais ou menos isso, não foi, Alexandre? Sim. E que não atrai muita gente, especialmente o pessoal do mercado imobiliário tradicional. Todo mundo de mercado imobiliário tradicional pensa logo em trabalhar com alto padrão. Aqui alguém quer trabalhar com alto padrão? Todo mundo quer trabalhar com alto padrão. Trabalhar com alto padrão exige a gente se posicionar no alto padrão. Exige a gente sair para comer, jantar em restaurantes de alto padrão. Exige a gente fazer viagens aonde os clientes do alto padrão fazem. Ou seja, a gente precisa estar num mesmo nível
E aí eu diria o seguinte, quando eu estou naquele mesmo nível, eu deixei de intitular aquilo alto padrão, que aquilo é o meu padrão de vida. E eu acho que a gente precisa ter consciência, posicionamento tem a ver com a gente trabalhar dentro da região onde a gente se sente confortável, dentro do padrão de vida que a gente está confortável, e eu não posso julgar um ou outro. A grande vantagem da Remax é que a Remax é uma rede de corretores que a gente vai varrer todo o território de uma determinada cidade, de um estado, de um país, com corretores posicionados em suas regiões de atuação. Então, a grande vantagem de a gente estar na rede é que eu posso ser um especialista dentro da minha região e usar a rede para fazer negócios em parceria ou para fazer referenciamento e indicação para os especialistas que estão em outras regiões onde eu não domino, tá? Algumas dicas aqui. Quem já assistiu a trilha 1 do corretor de imóveis na universidade? Pode levantar a mão, vamos reagir. O pessoal está aí, vamos reagir no curso, beleza. Quem pode escrever no chat também, beleza, ótimo. Agora a gente está pegando o ritmo aí. Quem é que fala de posicionamento na trilha 1? Sandra Canelas, Vanessa botou aqui no chat. E o primeiro vídeo da trilha, é o vídeo de posicionamento. E lá, então assim, a gente vai falar de posicionamento aqui, tenho certeza, todo mundo levantou a mão, todo mundo sabe o que é posicionamento. Quem se intitula uma pessoa, além da Vandeléia, quem se intitula uma pessoa posicionada? Mais alguém? Vandeléia, vamos abrir o seu microfone aí. Agora você vai perder toda a sua timidez. Quantos imóveis tem na sua região de posicionamento, Vandeléia? Consegue abrir o microfone aí? Está abrindo aqui. Opa! Quantos Sim. imóveis tem na sua região de posicionamento, Vandeléia? Quantos imóveis tem na minha região de posicionamento? Isso. Olha, eu faço uma cadeia de condomínios, são 3, 5, quanto que é, meu Deus do céu? São mais de 5 condomínios no mesmo local. 5 condomínios. Quantos lotes ou casas ou imóveis tem em cada condomínio desses? São 5 torres em cada bloco. 5 torres em cada condomínio. Quantos apartamentos em cada torre? São 6 por andar. Vai dar mais ou menos quantos? Oi? São quantos andares? São quantos andares? São 5 andares. 5 andares. 6 por andar dá 30 por bloco. Quantos blocos são? São 5 blocos. São 5 5 blocos. São 4 andares, 6 apartamentos por andar. São 20 vezes 5. Vai dar 25, 250 apartamentos. 120 apartamentos. 20 vezes 5 dá 100 apartamentos. Tá? 100 apartamentos. Você precisa aumentar um pouco a sua região de posicionamento, Vandeléia. O ideal... Não, é um condomínio só. Vezes 3 dá 300. São 3, aí depois do outro lado são mais 2, 3, 4, 5 condomínios. 8. Então tá bem, tá ótimo. A recomendação são 1.000 imóveis. Quantas pessoas você conhece nesse universo de 1.000 imóveis? Desses condomínios? 800 imóveis. Quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas eu conheço ali? Ali, Fora os porteiros? os porteiros. A maioria dos moradores Ok. me conhecem, já me chamam pelo nome, já me convidam para tomar um café. Você mora lá? Não, eu moro em Laranjeiras. Tá.
mas já é um grande começo. Na região, quantos imóveis à venda tem lá dentro da região? Na região, quantos imóveis? Nossa, tem bastante imóveis. Tem bastante. Tem Tem esse bastante. número. Você precisa saber quantos imóveis estão à venda e por quem está à venda. Você precisa saber quantos foram vendidos nos últimos 6 meses. Você precisa saber por quanto é que foi vendido esses imóveis. Você precisa ter essa resposta na ponta da língua. Um corretor posicionado é um corretor que sabe tudo o que está acontecendo dentro da região de posicionamento. Por isso que se a gente expandir muito isso, a gente começa a ficar perdido. Então, mas parabéns pelo trabalho que você está fazendo, você está começando a colher. Você vai estar começando a virar referência. Posicionamento a gente começa fazendo dentro de uma região de mais ou menos 1.000 imóveis. Por que 1.000 imóveis? Esse número saiu da onde? Existe uma estatística que diz que de 8% a 10% dos imóveis de uma determinada região são transacionados anualmente. Com base em que isso? Com base em que a média das pessoas se muda a cada 10, 12 anos. Então, se ela se muda a cada 10, 12 anos, de 8% a 10% dos imóveis de uma determinada região vão ser vendidos naquele período de um ano. 8% de 1.000 imóveis são 80 imóveis. Agora, quem gostaria de vender 80 imóveis num ano aqui? Seria muito bom, né? Vender 80 imóveis num ano. Isso a gente precisa exercitar a nossa cabeça, que a gente precisa ser determinado e a gente precisa ser obstinado, para que a gente precisa ser até, vou usar uma palavra aqui meio paranoico, em que o seguinte, se tem um imóvel na minha região de posicionamento, aquela placa tem que ser minha. Eu preciso prospectar, eu preciso falar com o proprietário, eu preciso estar todo santo dia arrumando uma forma de conseguir e conquistar aquele proprietário. Por isso que não é fácil a gente trabalhar numa região muito extensa. Por isso que a recomendação é a gente começar, por isso que eu perguntei para a Vandeléia, a gente começar dentro de uma região que a gente domina. E geralmente a região que a gente domina é a região onde a gente mora, onde as pessoas conhecem a gente. Já é mais de meio caminho andado, a gente já ser conhecido pela nossa vizinhança. Aí eles só precisam saber que a gente atua na área imobiliária. Tá? Então, essa obstinação, essa paranoia de se tem um imóvel sendo vendido na minha região de posicionamento, por que aquela placa não é minha? Eu tenho que... Isso é um exercício que a gente, como empresário, precisa entender, porque o corretor de imóveis está numa atividade de varejo. É uma atividade onde você determina a sua região de atuação e você precisa ter fazer ações de marketing, de posicionamento naquela região para que você se torne referência. Ali naquela região, por isso que a Sandra fala de conhecer bem profundamente quantos imóveis tem, né? O tipo de imóvel, qual é a característica do imóvel, conhecer todos os comércios, porque o comércio, através do comércio, a gente cria uma possibilidade de indicação. A gente fala muito em porteiro, mas é o dono da padaria, é o dono da banca de revista, é do mercadinho. Se é uma região de alto padrão, inclusive, por exemplo, a loja de carro, que é carro diferenciado. Então, tudo onde você está naquela região, todos têm que conhecer você e você precisa se fazer conhecer. Você precisa abordar, entregar um cartão, se apresentar como um corretor que possa ajudar, fazer parcerias estratégicas dentro da sua região de relacionamento, para que você possa indicar e ser indicado
tá? Então, dentro dessa região de posicionamento, quando a gente tem essa mentalidade de obstinação, né, de paranoia, o cara que é paranoico é aquele cara que não desiste, é o cara que não tem barreira, ele atravessa, ele precisa fazer alguma coisa, ele atravessa tudo o que precisa ser feito para poder ele conquistar aquilo que ele botou na cabeça, tá? Então, é claro que tudo isso que eu estou falando precisa ser feito com atenção, com respeito, criando laços de relacionamento com as pessoas, para que as pessoas entendam que a gente é um profissional que atua numa determinada região e que a gente conhece aquela região e que as pessoas podem confiar na gente, tá? Então, o trabalho de posicionamento, ele é um trabalho de plantio, ele não é um trabalho para ser colhido com muito tempo, mas é um trabalho que a gente precisa fazer diariamente, continuamente, e a gente vai expandindo isso de forma espiral, começando por uma área central e aumentando à medida que você vai dominando aquela área central. Você vai expandindo a sua zona de atuação, o seu raio de atuação, tá? Claro que existem posicionamentos relacionados a tipo de produto, então, muitas vezes, um profissional quer se posicionar com, por exemplo, imóvel comercial, essa lógica ele precisa também atuar com a obstinação de saber tudo que está à venda, de conhecer tudo que está à venda, de conhecer todos os proprietários, de fazer contato com eles todos, tá? Numa estratégia para quem inicia numa região de posicionamento, e aí sempre a primeira dica é você iniciar próximo da onde você se sente confortável, geralmente onde você mora, você pode fazer ações com flyers, né, panfletos, você pode fazer ações com uma cartinha, a Sandra fala disso na aula dela, uma carta escrita à mão, se apresentando para os proprietários. Isso cria uma empatia, isso cria uma proximidade, isso já traz um diferencial, porque a maioria dos corretores não tem tempo para parar, para poder atuar numa determinada, ou numa reunião, uma região específica. Os corretores de mercado estão correndo atrás de compradores o tempo todo, tá? A gente conhece, e a questão do posicionamento não é uma questão exclusiva da Remax, mas é uma questão de corretores que começam a atuar de uma forma estratégica, em qualquer área. Eu já ouvi isso de um profissional, quando eu fiz um curso da NAR, da Associação de Corretores Americana, uma certificação internacional chamada CIPS, e no curso o cara que ministrou, ele contou a história onde ele começou, o professor era espanhol, e ele lá em Madrid, ele começou numa determinada rua, fazendo esse trabalho de prospecção, conversando com as pessoas, e aí ele contou a história, que ele começava conversando com a zelador, com o porteiro, com o cara do mercadinho, e com isso você vai conhecendo as histórias das pessoas e as necessidades das pessoas. E aí ele contou que a história que ele né, primeiro negócio que ele fez veio de uma indicação de uma zeladora que ele sabia que a filha dela estava desempregada. E nessa atividade que ele fazia diariamente de conversar com as pessoas, determinado dia ele conheceu uma pessoa que estava precisando de uma determinada função que se encaixava com a filha dessa zeladora. Ele, na hora, fez a conexão, levou pegou o contato, passou para o cliente, o morador lá da região,
e empregou a filha dessa zeladora. Essa pessoa ficou tão grata a ele que ela barrava todo e qualquer corretor que tentava entrar naquele prédio onde ela era zeladora, tá? E dali surgiu a primeira captação de imóveis dele. Então, é fundamental, é muito importante quando a gente trabalha com esse zelo pelas pessoas, com esse cuidado com as pessoas, mas trabalha de forma estratégica. A gente trabalha sabendo o que a gente quer conquistar, aonde a gente quer chegar, tá? Eu vi aqui 2 comentários aqui Marcelo botou que desde a primeira semana usava panfletagem, tentando se posicionar no bairro. Marcelo, esse trabalho é fundamental. O trabalho de um corretor de imóveis, a principal atividade do corretor de imóveis é gerar leads. A gente ouve no mercado imobiliário tradicional, a maioria dos corretores quer e espera que a responsabilidade de geração de leads venha das imobiliárias. Enganado essas pessoas que estão esperando o seu negócio cair do céu, porque o lead vai ser gerado pela imobiliária, tá? Quando ele entra numa relação dessa, e o dia que a imobiliária achar uma solução para gerar lead e atender a quantidade de lead que não precise desse corretor, eventualmente essa imobiliária que tem essa mentalidade, ela vai dispensar o corretor. Então, isso é muito importante ter em mente, que a gente gera lead conversando com as pessoas, a gente gera lead em contato com as pessoas, a gente gera oportunidade. Lead é oportunidade, lead é um contato. Eu nem gosto muito de usar essa palavra, mas é muito utilizada, mas lead é um contato. E quanto mais a gente conversa com as pessoas, mais a gente gera a possibilidade de novos contatos, tá? Então, voltando lá para a nossa estratégia de posicionamento, definida uma região de posicionamento de mais ou menos 1.000 imóveis, ali eu vou colher o suficiente para eu viver bem e ter bons resultados durante um ano. E eu preciso ter essa consciência, porque a gente tende a acreditar que é melhor ir para o bairro seguinte, porque hoje eu não estou conseguindo. E aí a gente começa a não ter resultado, tá? Definido isso, eu preciso estudar esse mercado. Quando a gente fala de estudo de mercado, o estudo de mercado não é só aquilo que a gente apresenta para o cliente depois de uma primeira visita, depois de uma V1, né? Para a gente fazer, inclusive, um bom estudo de mercado, a gente precisa saber o que está acontecendo no mercado, eu preciso acompanhar o que está acontecendo no mercado, eu preciso ver quantos imóveis estão sendo vendidos no mercado, quem está vendendo imóvel dentro da minha região de posicionamento, há quanto tempo esse imóvel está no mercado, tá? Então, eu preciso ter esse domínio, porque assim eu me torno uma referência, assim eu me torno um especialista. Assim eu ganho a confiança de quem pode me contratar. À medida que eu estou prospectando novos contatos, e quando eu tenho uma oportunidade de conversar com alguém que está querendo comprar ou vender um imóvel naquela região, se ele está querendo vender um imóvel, eu sei que o imóvel dele, ou se ele já está vendendo o imóvel dele, eu sei que o imóvel dele está no mercado há mais de 120 dias, 180 dias, o que é comum no mercado tradicional, tá? Especialmente quando o mercado está em queda, como a gente está observando agora, o preço para venda tem caído, porque o mercado, depois da pandemia, muita gente procurou imóvel, e aí o preço dos imóveis subiu, e aí quando o preço do imóvel sobe, o comprador dá uma recuada, então precisa fazer ajuste, e aí você sabe essa informação e você passa confiança para o proprietário, tá? A gente só consegue fazer isso quando a gente é posicionado. Ações de marketing, eu até estou lendo um livro que é muito legal, comecei a ler agora, Marketing de Guerrilha, e ele fala sobre
Tudo que é marketing de guerrilha é um marketing que pode ser um marketing barato, que pode ser um marketing posicionado, direcionado para uma determinada região, e é o marketing que eu preciso fazer continuamente. Como a gente já falou aqui, um folder, um convite, um evento para receber, né, os clientes na sua agência. Se a sua agência está posicionada próximo da onde você é posicionado, utiliza a sua agência, ou você fazer um café da manhã, ou você participar de feiras que tem sempre na região de posicionamento e estar lá presente, tá? Eventualmente, né, ou com uma banquinha, ou abordando as pessoas, ou pegando informação, ou oferecendo algo para as pessoas, oferecendo, por exemplo, quanto vale o seu imóvel. Você quer saber quanto vale o seu imóvel? Eu estou aqui à sua disposição. Você está oferecendo algo que possa gerar valor para a pessoa, mesmo que ela não esteja pensando em vender um imóvel naquele momento. Mas você já está se posicionando como um profissional que atua naquela região, tá? A gente só consegue fazer isso dentro de uma região menor, de uma região de posicionamento. A gente vai aumentar isso, a gente precisa começar a montar time, a gente precisa ter outras pessoas trabalhando, ou eventualmente você monta uma dupla, mas não adianta montar uma dupla se os dois estiverem trabalhando na mesma, fazendo exatamente a mesma coisa. A gente precisa, né, se for o caso de montar dupla, a gente precisa dividir atribuições, tá? Então, quando a gente pensa em posicionamento, a gente precisa investigar, fazer um trabalho de investigação, conhecer aquela região ali, quantas pessoas moram na região. Existem sites que dizem qual que é o perfil do morador daquela região. Com isso, por que é importante? Porque quando você fizer uma captação, você vai fazer um trabalho de campanha de divulgação do imóvel. Existem alguns sites que você vai identificar se o perfil do morador da região é um perfil de escolaridade mais alta, mais baixa, de renda. Então, quando você tem essas informações, inclusive, depois nas campanhas de divulgação dos imóveis que você captar, você vai conseguir definir muito melhor uma persona para poder você gerar resultado, o resultado ser mais efetivo dentro da sua região. A outra coisa quando a gente é posicionado, a gente tem 10 imóveis, esses 10 imóveis estão dentro de um raio relativamente pequeno, a percepção que as pessoas têm por conta das placas é que eu sou o melhor corretor que existe. Porque ele vê só placa minha. Ele não vê, quando você não é posicionado, você tem 10 imóveis espalhados pela cidade inteira. E aí não tem uma concentração de placas que gera uma relevância para você como profissional, tá? Um outro aspecto que é fundamental, quando eu sou posicionado, eu vou ter imóveis similares. E aí, quando chega um interessado em um dos imóveis, eu automaticamente posso apresentar 4, 5, 6 opções, que são opções captadas por mim, dentro daquela região de posicionamento, e que você vai ter muito mais possibilidade de fechamento, tá? Então, as vantagens de trabalhar posicionado são inúmeras. A gente precisa ter a convicção de que é muito melhor trabalhar posicionado. A gente tem que deixar de ouvir aquele diabinho que porque tem sempre o diabinho e o anjinho, né? Um do lado do outro. O diabinho querendo direcionar a gente para um imóvel de alto padrão logo de cara, eventualmente, né? Para poder uma outra região, porque o fulano está olhando o valor do imóvel, e às vezes é melhor para mim trabalhar posicionado numa determinada região, onde eu já domino, conheço as pessoas, e eu começo a ter mais resultados, tá? A gente tem um caso aqui em Brasília que é bem emblemático, uma corretora que entrou na rede Remax, mora num condomínio que tem 340 casas, entre casas e lotes, tá? 340 imóveis.
ela, acho que ela ainda não fez um ano, se fez um ano, tem pouco tempo. E ela mora nesse condomínio, é um condomínio que tem casas que variam ali na faixa de 1.200.000 a 1 milhão, quase 2 milhões, e ela começou a fazer um trabalho de posicionamento na região. Começou a fazer parceria com o pessoal do mercado que tem na porta, organizou um evento junto com outras pessoas, um evento de carro antigo, porque ela observou que tinha muita gente ali com interesse disso, organizou o evento, então colocou todo o trabalho de posicionamento dela. Em menos de 6 meses, ela estava com 10 imóveis naquele condomínio captados. Não tem ainda nenhuma outra imobiliária, nenhum outro corretor de mercado mais tradicional que tenha essa quantidade de imóveis num condomínio que ela atua hoje. Chegou ao ponto tem 2 casos que são que é muito importante, assim, que aconteceram com ela e que mostram a importância do trabalho que ela está fazendo, que ela está colhendo. O primeiro caso ela captou uma casa que estava à venda no mercado há um bom tempo, ajustou a precificação, ela cria um vínculo muito forte com o proprietário, porque é moradora do mesmo condomínio, então, ali dentro, a Sandra fala de ir para reunião de condomínio com crachá, essas coisas, todas essas coisas de posicionamento, todo mundo já ouviu aqui. Mas o que ela fez foi conseguir conquistar a confiança desse proprietário, e aí um corretor de mercado aberto que já tinha tido a captação ou autorização de venda há algum tempo atrás, voltou com uma cliente para o proprietário e o proprietário falou, não, a casa está com a Amanda, você procura ela. E aí ele foi lá e procurou ela e fez a parceria. No final das contas, o cara ficou impressionado porque a autorização de venda que ele tinha era uma autorização de 3%, e como ela tinha feito uma captação de 6%, dividindo meio a meio, ele ganhou os mesmos 3%. Mas, no final das contas, o proprietário, ficou claro para o proprietário que o profissional diferenciado era ela, né? Então, começou a ter indicações dentro do condomínio e a ponto hoje de um corretor da Remax, que faz o trabalho também igual a gente faz, só que ele não é um corretor posicionado nesse condomínio, mas ele tem um amigo que queria vender a casa no condomínio. Esse corretor da Remax fez a captação através desse amigo dentro do condomínio. Passados 2, 3 meses, o imóvel não tinha sido vendido, porque ele não era posicionado, ele não tinha feito bem a precificação. O que aconteceu? A esposa do amigo falou o seguinte, tem que entregar esse imóvel para a Amanda. E aí, como eram amigos conhecidos dentro da rede, o que eles fizeram? Um trabalho conjunto, porque ele ia perder o imóvel, já captado ali dentro, para outra corretora, que é a Remax. Perder, né, entre aspas. O cliente já estava escorregando da mão dele. Para a corretora que era posicionada. Fez-se ali o quê? Uma parceria na captação, e agora eles estão trabalhando juntos para poder vender esse imóvel em conjunto. Então, o trabalhar posicionado, e uma pessoa que não era de mercado imobiliário, em menos de um ano, já dominou aquele condomínio que tem 340 casas. Agora ela está indo para os outros condomínios ao redor ali. Só que ela já é posicionada lá, as pessoas já conhecem, isso vai ser muito mais fácil. Ela é posicionada no comércio que tem ali perto, então vai gerar muito mais negócio, tem muito mais possibilidade, e ela se tornou uma referência. Em menos de um ano, ela atingiu o clube, tá? Ela hoje é executive clube dentro da Remax, e foi exatamente isso foi somente isso que ela fez. Ela fez um trabalho de posicionamento. E em menos de um ano ela se tornou executive clube. O que a gente vê já há algum tempo aqui?
Quando a gente não trabalha posicionado, a gente não tem resultados consistentes. E a gente tem dificuldade de se tornar referência num mercado que é um mercado bastante amplo, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês é: acreditem piamente no posicionamento. Não sei como é que está aí na região, no Espírito Santo. Aqui no Distrito Federal, o posicionamento precisa ser melhorado muito. Vários corretores precisam trabalhar muito mais posicionados, porque certamente eles teriam muito melhores resultados se eles fizessem isso. A minha história, como eu comecei lá atrás, se eu tivesse começado e tivesse focado, posicionado só no Distrito Federal, eu teria uma rede muito maior em menos tempo. E aí, quando eu fosse partir para, eventualmente, né, houvesse essa possibilidade de desenvolver uma região próxima, seria muito mais fácil, porque eu já tinha dominado a região que eu era posicionado aqui do Distrito Federal, tá? Então, tenham em mente, primeiro, determine sua região de posicionamento, próximo da onde você convive, da onde a sua vida vai ser muito mais fácil, muito mais simples. Frequente e faça parcerias estratégicas com as pessoas do comércio na sua região de posicionamento. Faça ações de marketing barato, marketing de guerrilha. Muitas vezes é um marketing onde você vai fazer uma troca com os donos de comércio também. Muitas vezes você vai gerar negócio para ele, ele tem interesse em gerar negócio para você, tá? Se posicione ali naquela região. Se tiver oportunidade e tiver capacidade de investimento, coloque placas de divulgação, como um outdoor, como um banner. A placa, o quanto maior a placa, melhor, porque ela dá mais visibilidade. Em todos os imóveis que você tiver, coloque a sua placa de venda do imóvel, em todos os imóveis que você tiver, tá? E se relacione, crie conexões, gere leads, faça novos contatos todo santo dia, conheça uma nova pessoa, saia para caminhar, cumprimente as pessoas, aborde as pessoas na rua, tá? As pessoas hoje estão mais afastadas e a gente tende a ficar mais isolado. Isso é uma grande oportunidade, porque isso também faz com que as pessoas estejam cada vez mais carentes e um pouco de atenção já é suficiente para muita gente se abrir e contar detalhes da vida que ela não contaria, às vezes, para alguém que ela não está acostumado mais a isso. Então, a gente tem uma grande possibilidade. É claro que a gente não pode se aproveitar ou ser aproveitador disso, mas a gente precisa entender que nós estamos num negócio de pessoas e que dentro de um negócio de pessoas nós precisamos criar conexões com as pessoas. E dentro do mercado imobiliário, são 3 coisas que a gente precisa conquistar. Primeiro, a pessoa precisa nos conhecer, a pessoa precisa gostar da gente e a pessoa precisa confiar na gente. Então, você precisa ser conhecido pelo maior número de pessoas dentro da sua região de posicionamento. As pessoas precisam, depois de conhecer você, elas precisam gostar de você. E depois você precisa conquistar a confiança. Dentro dessa linha aqui, dessa ordem aqui, se você seguir isso aí, fizer todas as ações que são necessárias para isso, você vai ter um mercado absurdamente rico dentro da sua região de posicionamento. Bota isso na cabeça. 8% dos imóveis são vendidos todo santo ano, tá? Então, 8% em 1.000 imóveis, vai ser aí 80 imóveis que vão ser vendidos. Tenha a obstinação, a determinação, a paranoia de que você que tem que vender esses 80 imóveis dentro da sua região de posicionamento. É igual cão de guarda. A gente precisa ser aquele
guardião daquela região de posicionamento, tá? A gente precisa ser agressivo para defender o que é do que é nosso. Aquilo naquela região de posicionamento, eu vou fazer de tudo para conquistar todos ali daquela região, tá? Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Quero abrir aí a palavra aí para quem quiser perguntar. Juliana está quase decolando aí, Juliana. Se quiser já abrir e fazer uma pergunta. Eu vi que você acompanhou muito bem, viu? Gostei. Você acompanhou aí todo nessa não perdeu um minuto e é isso aí. Quero abrir aí para quem quiser perguntar. Fica à vontade. Não briguem, um de cada vez, hein? A turma ainda está, é a primeira academia e, ó, Juliana é nosso maior orgulho e exemplo de posicionamento no Espírito Santo. Marcelo que escreveu aqui. A Miriam levantou a mão aí, ó. Gente, eu tô dentro do avião, por isso que eu tô quietinha, porque fica complicado falar aqui. Oh, tem pessoas ao redor, mas vou falar um pouquinho aqui. Realmente, cada vez que eu ouço alguém falando de posicionamento, apesar de eu já me considerar posicionada no mercado aqui em Vitória, né, no bairro onde eu moro, na Praia do Canto, Barro Vermelho, mas eu ainda tenho muito que aprender com vocês aí. Então, tudo que eu ouvi agora, esses dias, a Sandra Canella falando, é sempre uma coisa a mais que eu coloco. Você falando aí, Léo, também é mais alguma coisa que eu vou aprendendo. Então, quando você fala, eu sou posicionada, eu busquei rapidamente investir, eu fui atrás realmente, eu usei de investimento para me posicionar, então com placa, com outdoor. Muito bem. Como eu já era conhecida no bairro, isso foi mais fácil para mim em relação a isso, mas eu acho que ainda tem muita coisa para fazer e para aprender. Então, se você me perguntar, e aí eu vou ser muito sincera, Juliana, quantos imóveis tem? Então, esse é meu próximo dever de casa, que eu até ouvi muito na aula da Sandra, né? De realmente escrever e estudar sobre realmente o bairro, de ver tudo o que tem à venda, tudo que tem à venda, tudo que foi vendido. O que foi vendido é até mais fácil, porque a gente se comunica muito com outros corretores. Mas o que tem à venda tem que sentar, tem que estudar, realmente estudar, tem que ter um tempo para estudo, para isso. Então tem muita coisa ainda para aprender, assim como todos nós aí, né, que estamos aqui assistindo você, eu tenho certeza que tem muita coisa ainda para aprender. Um ano apenas, fizemos um ano ontem, né, de Remax Fox Prime. Aliás, parabéns para nós, parabéns Flávio, Vanessa, Tiara, muito feliz com esse meu primeiro ano, já no executivo aí, graças a Deus, e já pensando já pensando no 100% já. Pronto. E aproveita que você está aí no avião, tem um monte de gente desconhecida, faz sua propaganda aí, como se você estivesse fazendo para a gente, entendeu? Que aí, de repente, alguém pode ouvir e pedir seu cartão. É verdade, o cartãozinho está aqui. Cartãozinho. E, aliás, o PIN também estava, só que caiu para variar. Eu já perdi uns 785 PINs de imã. Tem que ter. Mas eu saí de casa com ele, não está aqui agora. Chato, vou botar outra chave. Obrigada. Nada. Miriam. Bom dia. Bom dia. Obrigada, foi muito boa, assim, escutar, o que a Juliana está falando, né? Toda vez a gente escuta, a gente aprende sempre um pouquinho mais. Eu estou fazendo meu dever de posicionamento novamente. Comecei num lugar, fui para outro, e agora, depois de penar, eu tenho pouco tempo de Remax. Aliás, eu tenho pouco tempo como corretora, muito pouco tempo. E aí eu queria te fazer uma pergunta assim. Eu faço muito minha lista Frog, porque eu tenho muitos contatos, muitos, né? Devido à minha carreira, assim, que eu fiz transição, né? Então, como que
Na prática, exatamente na prática, eu estou com 2 casos diferentes, né? Então, fazendo a minha lista Frog, vem pessoas conhecidas e falam assim, eu tenho imóvel tal. Por exemplo, eu estou posicionada em Vila Velha. Aí tem um amigo lá, que é amigo dos meus filhos, que tem um imóvel lá no Jardim da Penha. E ele está me procurando, ele quer, Jardim da Penha é Vitória, lá na posição lá de Juliana, por lá, perto da Praia do Canto. Então, assim, aí ele quer que eu faça a venda do apartamento dele. Esse é um ponto. Qual é a distância Ele que me procurou. Qual Não, é a são distância? municípios diferentes. Eu estou em Vila Velha e o imóvel dele está em Vitória. Ponto. Uhum. Aí, esse foi ele que me procurou. Então, o que eu penso fazer? E para mim, isso daí tá mais fácil, assim, tipo, eu vou lá, visito e chamo um parceiro da região para fazer o referenciamento. Isso aí, para mim, assim, tá mais claro, porque eu vou e procurar. Só que tem um outro caso, de um outro também, amigo de filhos, assim, que meu filho falou assim, olha, fulano colocou o imóvel à venda, aqui já em Vila Velha, mas eu que estou procurando para conhecer o imóvel dele, mas não é na minha região de posicionamento. Então, como que eu penso? Na prática, eu vou chegar lá, vou me apresentar, vou conhecer o imóvel dele e tudo mais, e depois eu vou falar assim, olha, eu não trabalho aqui, vou trazer uma colega, vou fazer uma parceria com uma colega. Eu acho que fica meio, não sei, eu queria saber de você, como que você... Vamos lá, eu acho que assim, é sempre, pelo menos é uma opinião pessoal, tá? Eu acho que a gente não pode descartar oportunidades, mas a gente também não adianta a gente trazer para dentro da rede um produto onde a gente não tenha confiança daquilo que a gente, ou que vai nos dar trabalho para poder fazer né, um trabalho decente, como a gente recomenda dentro da Remax. Então, por exemplo, esse primeiro imóvel que você falou, não tem como você trabalhar. Sim. O outro imóvel que que você tem uma proximidade razoável, dá para captar? Dá. Dá para você estabelecer parcerias para poder fazer um trabalho na divulgação ou na apresentação do imóvel? Tudo isso é possível. Eu digo que não vale, assim, o objetivo não é que você descarte, você elimine todas as possibilidades fora da sua região de posicionamento. A grande questão é, dentro da sua região de posicionamento, você precisa fazer os 2 trabalhos. O Frog é fundamental, e muito do que você conquista vem através da sua rede de relacionamento que já existia de antes, tá? Então, você não vai descartar isso. À medida que você vai participando mais da rede, você vai criando mais confiança em outros profissionais dentro da rede, que aí vale a pena você fazer indicação ou fazer, eventualmente, até parcerias, tá? Mas a construção de um negócio, a jornada de construção de um negócio crescente passa pelo posicionamento. Porque o Frog, ele vai te dar indicação, repetição de negócio. Quem está fazendo o Buffini lembra muito bem que o Buffini trabalha muito isso daí, sabe muito bem que o Buffini trabalha muito isso aí, tá? Mas a questão do posicionamento é uma questão, inclusive, para você ter uma vida, otimizar a questão do seu trabalho, assim, da região onde você atua. Eu não diria para você descartar esse segundo imóvel. Vai lá e pega e faz a captação, entendeu? Mas é fundamental para isso, porque o que faz um imóvel ser vendido? O que faz um imóvel ser vendido? É um bom preço, é a precificação ajustada. Se a gente não conhece a região, a gente tem menor possibilidade de fazer uma precificação ajustada. Ok? Então, utilize a rede para buscar informação, entendeu? Isso tudo pode ser feito. Mas o que você não pode é captar fora de preço. Porque se você captar de fora de preço, você vai se queimar e você não vai conseguir os resultados que você quer. E nem conseguir o resultado que a outra pessoa precisa, tá? Então, tenha isso em mente. Não é questão de abrir mão, sempre, mas é uma questão de ter segurança. Utilize o iList. No iList mesmo, você tem lá estudo de
você consegue fazer o estudo de mercado pelo iList, você consegue precificar melhor com base em imóveis vendidos naquela região, tá? Então, o grande segredo do mercado é precificação. Uma boa precificação com a publicação adequada, a venda acontece, tá? O trabalho de posicionamento é para você gerar indicação dentro de uma região delimitada, tá? Então, não sei se ficou claro para você, mas acho que se for demandar para você muito tempo, não capte. É melhor fazer a indicação e buscar alguém, tá? Ah, mas o cliente é muito amigo meu. A indicação, gente, a indicação não é simplesmente passar um nome e um telefone, é acompanhar todo o processo. É saber se o outro corretor, inclusive, da Remax, está atendendo bem o seu cliente. Porque se ele não estiver atendendo bem o cliente, cara, você tem a obrigação de chamar a atenção do colega. Eu falo, cara, ó, não está entregando, entendeu? A gente tem que gerar uma experiência diferenciada para os nossos clientes, tá? E com quem a gente tem relação, a gente precisa chamar o colega que vai fazer a indicação e falar o seguinte, cara, eu estou te indicando um amigo meu, cara, esse aqui é o trabalho, eu sei que você já trabalha bem, mas eu vou ficar em cima, eu vou acompanhar isso aí, tá? Então, não é simplesmente passar um nome e um telefone, pelo menos eu acredito nisso, tá? Obrigada. Nada. Alexandre? Está desligado seu áudio. Na Remax, a gente ouve muito falar de posicionamento territorial. E como aí na sua região você vê a questão do posicionamento por nicho de mercado? Por exemplo, cobertura, casa em tal lugar, imóveis novos, tal, algumas coisas nesse sentido. Principalmente, que na minha região praticamente o mercado tem um percentual grande de imóveis com documentação válida. Então, o mercado de lançamentos é muito forte. Como é que você vê essa condição de posicionamento por nicho de mercado lançamentos? É interessante você fazer essa pergunta, porque o que acontece? Eu não entenderia que eu sou um posicionamento por nicho de lançamento, tá? Sim, por quê? E aí isso não é posicionamento, isso é ser corretor, é vender imóvel, eu posso conhecer todos os produtos que tem numa determinada região. Só o nicho de lançamento é muito amplo, tá? O que faz uma pessoa determinar... Deixa eu funilar mais um pouco a pergunta, então. Ah. Vamos lá. Cenário da minha região. Tem um pequeno percentual de imóveis documentados. Ok. E na minha região, ela é formada basicamente, ou tem um tipo, mais de quase meio a meio, segundo dados do cartório, são imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. Uhum. E o restante, 12 imóveis que passam por registro são das outras formas. É uma situação atípica, tá? Uhum. Como que você enxerga um posicionamento, por exemplo, dentro do Minha Casa Minha Vida? Por necessidade operacional. Qual que é o posicionamento aí da região em relação aos imóveis que não têm documentação? Porque eu vou te falar, em Brasília tem muito imóvel que não tem documentação, tá? E que o próprio Ministério Público e o Cresce não fazem nenhuma ressalva de que não pode vender aqueles imóveis. A gente pode defender uma bandeira da legalidade do imóvel com documentação. Eu acho que quando a gente é um profissional, a gente precisa dar a devida tranquilidade na transação, tá? Aí é pessoal, tá, Alexandre? Não é uma posição da Remax, assim. Mas eu entendo o seguinte: se eu preciso me posicionar, eu preciso entender o que faz as pessoas tomarem decisões sobre imóveis. E, muitas vezes, não é o fato de o imóvel ter legalidade ou não, ter uma documentação ou não, porque, muitas vezes, se é comum no mercado, aqui em Brasília é comum, tá? Por incrível que pareça, imóveis que não têm escritura,
e são feitos através de sessão de posse, tá? Imóveis de 2 milhões de reais, não é imóvel de Minha Casa Minha Vida, tá? E qual que é a segurança que eu preciso, como corretor, me ater a isso? É toda a cadeia de quem pegou isso desde o início. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu me posicionar de que eu só vou trabalhar com imóvel Minha Casa Minha Vida, o cliente quer comprar o quê? O que acontece no mercado? É isso que eu quero... Porque, por exemplo, você falou antes aí, o corretor se posicionar por nicho, coberturas, tá? Ok, ele se posicionar por nicho, mas às vezes é melhor ele se posicionar por nicho em um determinado bairro. Porque o cara que quer... Primeira coisa que faz a pessoa tomar uma decisão, o principal fator é localização, certo? 70% das pessoas definem localização. De que adianta eu trabalhar com coberturas aqui em Brasília, por exemplo? As Açuas, a Norte, Águas Claras, eu preciso ser nichado, eventualmente, coberturas em Águas Claras, que é um bairro, por exemplo. Aí eu estou nichado e aí eu estou, né, muito mais posicionado do ponto de vista de localização, tá? Você falou aí do Minha Casa Minha Vida. Você pode fazer um trabalho de posicionamento com Minha Casa Minha Vida, fazer parcerias com as construtoras para poder você vender esses produtos. O Minha Casa Minha Vida tem uma característica diferente dos outros mercados. Minha Casa Minha Vida, na verdade, é você analisar crédito de um monte de gente para poder ver quem pode comprar. Todo mundo quer comprar, todo mundo deseja comprar, mas você precisa ver quem tem crédito para poder comprar. Então, assim, são características, cada um num negócio. Se você quer se posicionar no Minha Casa Minha Vida, pode ser uma boa, foca nisso, e define as suas estratégias para isso daí. Mas, por exemplo, Minha Casa Minha Vida nessa região, num determinado bairro, numa determinada região, porque aí você otimiza o seu trabalho. Tudo que você fizer para um determinado empreendimento, o cliente, de repente, não gostou daquele empreendimento, ele pode ir para outro. É porque o Minha Casa Minha Vida, na verdade, o cara tá menos preocupado com o empreendimento em si. Ele quer saber se vai caber no bolso dele, né? Se aprova o crédito e se vai caber no bolso dele. O empreendimento é um detalhe à parte, né? Então, sei se eu esclareci ou se foi dentro disso que você estava pensando. Mas, assim, tudo quanto mais especialista você se torna, mais referência você vira, mais negócio você faz. Tá? Diga, Dudu. Maravilha, meus amigos. Eu só pedi a palavra aqui porque a gente acaba adiantando a hora e o papo está excelente e vai envolvendo a gente, mas para a gente pregar o costume de entender que a gente vai ter toda segunda-feira aí, 1 horinha, para depois tocar a reunião de alinhamento aí, quem está dentro, junto, né, nas agências. Fiquei muito feliz com a adesão aqui de todos, e mais feliz ainda com a aula que o Léo nos deu, nos trouxe, nos presenteou aqui nessa segunda-feira, início de mês, né? 2 de outubro, começando o mês naquele gás total aí. Vou passar a palavra para o Luiz aqui, para ele falar um pouquinho com a gente, e aí agradecer também, Léo, obrigado aí pela sua disponibilidade, viu, meu amigo? Eu sei que vocês têm academia aí também, e conte com a gente sempre. Valeu, obrigado, Dudu, obrigado pelo convite. Passando aqui rapidamente para agradecer a disponibilidade do Léo, mais uma vez aí, sempre nos dando apoio, trocando experiências e dando o suporte que a gente precisa. Obrigado aí pelo comparecimento. Estamos com 48 pessoas aqui, fora os acúmulos de pessoas dentro das agências. Então, sucesso da Academia Remax Espírito Santo. Não tenho sombra de dúvidas, vão trazer muito conhecimento para a galera. Em breve a gente está junto, né, Léo? Com certeza. A Luiz, obrigado também. Obrigado aí, André. Estou vendo que você está aí na reunião também. Obrigado a todos, pessoal. Estou à disposição. Quem quiser, me segue lá no Instagram, Leonardo Guerra, _Remax. E estou à disposição sempre para ajudar, para colaborar. Essa turma do Espírito Santo é muito boa aí, que a gente tem um carinho muito grande aí por vocês. E qualquer dia desse eu vou
vou visitar aí vocês pessoalmente, tá bom? Beleza. Mais que o convidado, meu irmão, mais que o convidado. Valeu, gente. Falou, Valeu, galera. pessoal. Boa semana. Bons negócios. O último trimestre está aí para arrebentar, hein? Vamos botar aí o último trimestre vai ser o melhor ano, melhor trimestre de nossas vidas. Então, a gente tem a faca e o queijo na mão. É só a gente entrar em ação. Maravilha. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa semana a todos. Valeu, galera.